limite de uma função, parte 2. No último vídeo a gente aprendeu a ideia de limite, a gente viu a ideia de aproximação e a gente aprendeu o quê? Quando a gente vai determinar o limite de uma função, a gente pode pegar a nossa função, o nosso valor de entrada da nossa função, e fazer com que ele se aproxime de outro valor a, ou seja, de outro valor genérico pela esquerda ou pela direita. E nesse vídeo, usando os conceitos que a gente viu nos outros vídeos, eu gostaria de propor um exercício. Prove que o limite da função x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, existe. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer aproximações da nossa variável, ou seja, a gente vai fazer o nosso x tender a 1 pela direita ou pela esquerda. E a gente vai comparar se, quando a gente pega esses valores que são próximos de 1 pela esquerda ou pela direita, quando a gente jogar dentro dessa função, a gente vai ver qual vai ser o resultado e, se o valor for igual num lado e igual no outro, a gente vai poder dizer se o limite existe ou não. Se os valores forem diferentes, então o limite não existe. Então, a gente vai primeiro se aproximar de 1 pela esquerda. Então, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, isso quer dizer que eu estou fazendo uma aproximação pela esquerda, logo eu sempre vou me aproximar por valores menores do que o meu A. O meu x, ele tende a A pela esquerda, isso quer dizer que ele vai se aproximar por valores menores do que A. Como aqui o meu A ele é 1, ou seja, o meu 1 eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, eu vou me aproximar por valores menores do que 1, como por exemplo 0.9, 0.99, 0.99999, 0.99999, que são valores menores do que 1, mas que quase encostam em 1, que estão se aproximando de 1. Então, nota que quando eu jogo esses valores dentro dessa função, ou seja, quando eu jogo 0.9, eu obtenho 1.99987. Quando eu jogo 0.9999 dentro dessa função, eu tenho como saída 1.9999500. Quando eu jogo 0.99999, eu tenho como saída 1.999950. Quando eu jogo 0.999999 dentro dessa função, eu tenho como saída 1.999995. Então, eu posso concluir que, quando o meu x ele tende a 1 pela esquerda, ou seja, para valores menores do que 1, o meu limite, o limite dessa função, quando o meu x tende a 1 pela esquerda, ele é 2. Por que 2? Porque esses valores aqui, eles são muito próximos de 2. Concorda que 1.999995 é um valor muito próximo de 2, mas que não é 2. Só que ele é tão próximo de 2 que eu posso considerar ele sendo 2. Então, dizer que o meu limite da função x menos 1 dividido por raiz de x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, resulta em 2, é válido. Da mesma forma que, quando eu for me aproximar de 1 pela direita, ou seja, fazer meu x tender ao valor 1 pela direita, fazer meu x tender a um valor A pela direita, o que isso vai implicar? Isso vai dizer que eu vou usar valores maiores do que 1, ou seja, meu x vai receber valores maiores do que 1. Então, por exemplo, se eu jogar 1.0001 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.005. Se eu jogar 1.001 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.0050. Se eu jogar 1001 dentro dessa função, ou seja, 1.001, eu vou ter como resposta 2.500. Se eu jogar 1.01 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.498. E eu posso dizer que o limite da função x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, quando meu x tende a 1 pela direita, resulta em 2 também. Por quê? Porque tu nota que, conforme eu vou me aproximando mais e mais e mais de 1 pela esquerda,
mais e mais e mais os meus valores de saída, o meu limite ele vai se aproximando de 2. Por quê? Porque 2.0498 é um valor muito próximo de 2. Não é 2, mas é um valor próximo. Então, como esse valor é tão próximo de 2, eu posso dizer que o limite, quando vem pela direita, é 2. E a gente pode notar que quando o meu x tende a 1 pela esquerda e quando o meu x tende a 1 pela direita, o limite é 2. Então, o limite ele existe. Logo, o limite da função x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, resulta em 2, ou seja, o limite ele existe.